Queridos irmãos, um abraço, que Deus nos abençoe nesse momento. Nós vamos agora na nossa reunião online dos queridos irmãos do Grupo Espírita Maria Francisca Rocha, todos sintonizados. Hoje nós vamos ter a palestra com a expositora Margarete. Um prazer, seja bem-vindo, viu, Margarete? E o tema vai ser superando a ansiedade, que todos nós estamos precisando de orientação nesse sentido. E nós vamos iniciar com oração, depois a Margarete vai expor o tema e a gente vai deixar um momento, alguns minutos para perguntas e os complementos das pessoas. A gente avisa que essa reunião nossa está sendo gravada e vai lá no YouTube daqui uns 2 dias, deve estar lá para quem quiser rever ou ver, né? E a gente pede, então, para que as pessoas não interrompam quando a nossa palestrante estiver falando. Hoje, nós teremos a nossa última reunião de quinta-feira, a gente vai entrar no recesso de fim de ano, mas em janeiro, né, a reunião vai voltar dia 4, mas a nossa de quinta é dia 7 de janeiro estaremos aqui de novo, se Deus quiser, trazendo, então, mais temas com os palestrantes para a gente sintonizar e persistir, né, nessa doutrina amada. Vamos, então, iniciar. Vamos fechar nossos olhos, vamos fazer a nossa oração aqui dentro do nosso coração, elevando o pensamento até Deus, nosso Pai. Vamos entrar nessa paz, nessa sintonia com o mais alto. Lembremos que Jesus está presente em cada lar sintonizado. Ele mesmo disse isso, que estará no meio de nós. Querido Jesus, agradecemos pela oportunidade do estudo. Agradecemos porque toda semana estamos aqui reunidos. E vos pedimos que intua a nossa palestrante para que ela fale palavras do teu evangelho do amor, para que esse evangelho caia nos nossos corações. E essas palavras enchem a nossa cabeça com mais amor, e aí possamos falar, agir conforme o Cristo agiu, conforme o Cristo nos ensinou, para que possamos caminhar aquela estrada que Ele nos mostrou e nos direcionou rumo ao Pai, rumo à felicidade. Senhor, faça que todos nós tenhamos um bom fim de ano, com saúde, com paz. Então, agora, nesse momento, nós vamos iniciar nossa reunião. Agradecemos, como sempre, todos os colaboradores que tenham um Feliz Natal e um Feliz Ano Novo. E, Senhor, agora eu vou passar a palavra para a Margarete. Que Jesus esteja com ela. Agradecemos muito, viu? Pode ficar à vontade, Margarete. Seja bem-vinda. Obrigada, eu que agradeço. Vou compartilhar aqui a tela, tá bom? Tem uma tempestade aqui, espero que não atrapalhe o nosso sinal. Deu? Sim. Isso. Então, vamos lá. Vocês estão me ouvindo bem? Então, que não andemos ansiosos por coisa alguma. Isso foi dito a Paulo na carta aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 6. E é trilhando esse caminho que a gente vai apresentar o estudo hoje, lembrando principalmente do que o Kardec colocou, que a doutrina espírita tinha o tripé, né? Tem, né? Filosofia,
ciência, religião. Então, nós vamos começar com alguns aspectos científicos mesmo, para aí a gente depois integrar ao Evangelho, tá bom? Se o meu som ficar ruim ou muito alto, vocês, por favor, me sinalizem, tá? Então, vamos lá. Ansiedade. O que é ansiedade, né? Ansiedade é uma preocupação excessiva, intensa, persistente e medo de situações cotidianas. Usualmente, por vezes, muitas pessoas usam a palavra ansiedade para outras circunstâncias que não são propriamente ansiedade. Às vezes, uma aflição ou medo que é bem pertinente à situação. Então, nós vamos caminhar um pouquinho aqui com os sintomas físicos das chamadas crises de ansiedade. Palpitação, coração pulsando forte ou acelerado, sensação de garganta fechada, suor, tremores, falta de ar, sensação de desmaio, náusea ou desconforto abdominal, formigamentos, pressa. Esses sintomas, eles são bem de uma crise exacerbada da ansiedade. Usualmente, é aquele estado em que a pessoa já saiu da ansiedade natural, que a gente vai ver agora mesmo que ela existe, e passou já para uma situação de adoecimento, que então é chamado de transtorno de ansiedade ou crise de ansiedade aguda. É muito comum e tem sido muitos os casos que têm chegado, inclusive, aos ambulatórios, às emergências hospitalares, as pessoas, inclusive, achando que estão tendo um ataque cardíaco. E quando o médico diz, né, assim, calma, não tem nada, olha para mim, respira, a pessoa fica nervosa, busca o cardiologista, fala que aquele médico não sabe de nada, e só piora a crise, né? A ansiedade, usualmente, é um medo do futuro. É quando nós queremos controlar o incontrolável. Porque há alguns aspectos do nosso cotidiano e da nossa vida que a gente tem recursos de administrar. Não gosto nem de falar controlar, é administrar. É acelerar um cadinho, segurar um cadinho, mudar isso aqui, mudar isso ali, que o resultado é um pouco diferente. Mas há alguns aspectos que nós não temos o menor controle. E uma das questões em que a gente não tem o menor controle é saber como vai ser o nosso dia de amanhã. Nós temos certeza que a gente vai dormir. Como é que a gente vai acordar? Ou se nós vamos acordar, nós não temos controle. E para algumas pessoas isso gera muita ansiedade. Eu costumo dizer que a ansiedade é medo esparramado. Por quê? Há uma repetição de sensações, de sintomas, de emoções, de alguma circunstância que eu vivi no passado, que em algum nível me foi ameaçadora, me trouxe desconforto. Então, quando algo similar acontece, retoma aquela emoção. E ao retomar aquela emoção, se eu tiro o foco do presente, eu começo a viver algo do passado, misturo com o presente, e aí as coisas costumam não caminhar adequadamente. Aflição, preocupação exagerada. Preocupação exagerada, eu acredito que tem uma turma, que eu me incluo nela, que é de mães. Nunca vi, né, assim, uma função e com papéis que tantas vezes nos colocam em aflições completamente desnecessárias. Quando tudo passa, a gente fala, mas por quê? Para quê? Nós vamos ver lá atrás, porque naqueles momentos, por algum motivo, a gente se desfoca, a gente se desliga, desconecta, melhor dizendo,
de Deus, da fé. Então, parece que algum desastre vai acontecer. Uma outra circunstância que gera ansiedade é desejo de corresponder às expectativas. Eu gosto muito de dizer uma frase que não é minha, é de um psicólogo que foi organizador da teoria da Gestalt, da psicologia. Ele dizia assim: eu não vim a este mundo para corresponder às suas expectativas. Nem você veio para corresponder às minhas expectativas. E se a gente se encontrar, que bom! Porque a gente pode retomar lá a primeira questão do incontrolável, que é o fato de eu não ter controle sobre a vida do outro, nem de tudo sobre a minha vida. Então, para eu corresponder à expectativa do outro, muitas vezes eu fico querendo ser uma outra pessoa. Ou se eu quero que o outro corresponda à minha expectativa, eu também fico querendo que aquela pessoa seja uma outra pessoa. Isso usualmente gera um sentimento de ameaça, de perda, de fantasias de perda, que nem sempre acontecem, e a gente entra numa desarmonia, inclusive fisiológica. A ansiedade se torna, então, patológica quando começa a atrapalhar a nossa vida. Quando todo esse burburinho, né, que é fisiológico, ele começa a interferir no meu desempenho, no meu cotidiano. Eu trouxe algumas ilustrações, até para ficar mais leve, né, de circunstâncias que muitas vezes nos geram esse torvelinho de questões fisiológicas, né? Nem fui dormir ainda e já estou sofrendo por ter que acordar amanhã cedo. Muitas vezes, né? É isso que acontece. Eu viro para cá, viro para lá, porque eu começo a pensar: nossa, mas amanhã eu tenho isso e isso para fazer, e se não der tempo? Nossa, eu tenho que sair cedo, e se estiver chovendo? E aí começa uma série de sis, planta uma semente que brota uma árvore enorme de acho, e que muitas vezes nada se concretiza, a não ser a desarmonia física e emocional. Ansiedade é isso. Nada aconteceu, está tudo bem, mas na minha cabeça está dando tudo errado. Então, muitas vezes a ansiedade é liberada porque eu começo a encarar os fatos com negativismo. E algumas vezes, inclusive, esse negativismo ele está vinculado à baixa estima também. Nós vamos ver mais à frente por quê. Sou o tipo de pessoa que confunde ansiedade com fome, nervosismo com fome, tédio com fome e fome com fome. Isso é muito comum, principalmente atualmente, né? Assim, estava um pouquinho mais leve, agora já está retornando, né? Com a questão da subida aí do índice de contágio do Covid. Quando se teve de ficar muito trancado em casa e todo mundo muito despreparado para isso, muitos dos nossos alimentadores emocionais, como o abraço, o beijo, a troca de fala pessoalmente, o calor do outro, começou a faltar e a gente vai ficando com uma falta. E essa falta emocional, por vezes, a gente traduz em fome. E aí come, começa a liberar mais insulinas e etc. no corpo e aumenta a probabilidade de ansiedade. Por que você fica balançando a perna? Vocês já viram isso? Tem gente que está sentada e está batendo a perna o tempo inteiro, porque tem uma carga constante de ansiedade que passa pelo meu corpo e eu não sei como controlar. Eu costumo, às vezes, dizer para as pessoas que a gente vê balançando a perna, né? Principalmente quando chega no consultório, eu falo aqui: agora você está parada, não precisa de ficar na pressa de andar. Descansa a sua perna. Então, medo e ansiedade, eles estão muito correlacionados.
Porque o medo é uma emoção e a ansiedade é um sentimento. Nos sentimentos existe uma carga de emoção, mais experiências, filosofias, expectativas, crenças limitantes que estão aí no embolo. Então, o que é o medo? Assim como toda emoção, o medo é toda uma modificação fisiológica que nós aprendemos na infância e ao longo da juventude a nomear. Então, o medo é uma reação em cadeia no cérebro que tem início com o estímulo de estresse e termina com a liberação de compostos químicos que causam aumento da frequência cardíaca, aceleração na respiração e energização dos músculos. Então, não sei se aí vai dar aqui, deixa eu ver se com o mouse eu consigo. Tem uma aranha aqui, dá para ver? Na verdade, eu ia pôr o símbolo do Covid, mas eu não consegui colocar, sabe? Por inabilidade tecnológica. Porque aí o que acontece? A imagem, seja ela concreta, igual está aqui a aranha, seja alguma informação relativa ao que me causa medo, isso vai levar uma resposta no tálamo, que leva ao córtex, que leva ao hipocampo, que leva a uma parte do cérebro que chama amígdala, que de novo, leva ao hipotálamo. E aí, isso libera em cadeia toda uma alteração neurológica mesmo, e que aí produz reações químicas. Então, olha a desarmonia que nós entramos, né? E geram ocasião para respostas de proteção, seja em evitação ou fuga. Como é que é isso e por quê? Bom, a evolução é perfeita, né? A gente é que, por vezes, introduz elementos no caminho evolucionário que causa algumas, vamos dizer, alguns atrasos ou algumas desarmonias, porque a ansiedade funcional não é doença. Ela vem no nosso kit de sobrevivência, porque é o que foi desenvolvido desde lá, né? Até nos vegetais, hoje a gente sabe que quando, por exemplo, se eu arranco, por nada, uma folha de uma árvore, hoje, por aparelhos eletromagnéticos, já se consegue medir que quando a minha energia é percebida por esse vegetal, há uma mudança na irradiação da frequência de onda desse vegetal, como se esse vegetal tivesse medo de mim, porque eu causei uma dor, eu causei algo nocivo a ela. Então, que dirá os animais, que dirá o ser humano? Então, cada emoção teve e continua tendo seu papel crucial para o desenvolvimento humano. No passado, algumas das emoções tiveram um papel funcional decisivo para a manutenção da espécie, como, por exemplo, a ansiedade, que fez e faz parte do nosso sistema de defesa. Eu vou mudar aqui, porque eu só esqueci de cortar essa última frase, que eu mudei o slide. Por quê? Imagina lá os homens da caverna, em que, inclusive, os animais eram muito maiores que o ser humano. A maioria deles eram muitas ameaças. Então, o que acontecia? Aquele ser humano que era mais alerta, que tinha uma inteligência mais perspicaz, que ficava em condições de fugir primeiro diante de uma ameaça, começava a se tornar modelo, ele se salvava. E aquele tipo de emoção e sentimento começou a ser arquivado no sistema nervoso. E que até hoje está arquivado numa parte do nosso cérebro que a gente chama de cérebro reptiliano,
Sabe o que você podia fazer amanhã, por exemplo? Oi? Acho que só entrou aí voz, né? Porque, só um minutinho, Guete, que tem um microfone ligado. A gente pede para desligar. Ok. Tudo bem. Tá Obrigada, gente. Obrigada. Então, tem um estudioso da neurociência que publicou um livro que chama Os Três Cérebros, ou o Cérebro Trino, em que ele vai mostrar que tem uma parte do cérebro que está aqui bem, olha, bem próximo, acima da nossa nuca, mas bem na base do crânio, dá para ver aqui? Que é chamado de reptiliano, ou seja, é o cérebro mais primitivo no desenvolvimento do nosso cérebro e do cérebro que chegou até hoje, né? Este cérebro era mais desenvolvido lá nos homens primitivos. E é aí que ficou arquivado a possibilidade de deflagrar essas respostas, essas reações neurofisiológicas diante de uma ameaça, para que a gente tenha um comportamento de fuga ou esquiva realmente para nos salvar. Aí nós temos, né, assim, então, o reptiliano que está ligado ao instinto, ao instintivo, ao agir, uma parte que é chamada de emocional, que é o sentir, e o neocórtex, que é chamado de racional, que é o pensar. Nisso tudo, a gente percebe, hoje, mais do que nunca, nós estamos novamente num momento de grande exercício da importância do coletivo para a sobrevivência do grupo. Lá na questão 768 do Livro dos Espíritos está escrito assim: homem nenhum possui faculdades completas. Mediante a união social, é que elas, umas às outras, se completam, para lhe assegurar o bem-estar e o progresso. Por isso é que, precisando uns dos outros, os homens foram feitos para viver em sociedade e não insulados. O que isso está remetendo? A cooperação. Eu coloquei até essa imagem aqui, porque para quem gosta e eu adoro, tem um desenho animado que chama Croods. C-R-O-O-D de dado S. Acha no Netflix, até no YouTube acha. É um desenho animado muito interessante, que mostra a importância da cooperação no grupo e da importância de se dar atenção ao conhecimento de qualquer ser humano, do mais jovem ao mais velho, que a integração de conhecimentos é que nos possibilitam a sobrevivência e a resolução de dificuldades. Então, por que eu falei, né, no hoje? Porque exatamente o nosso comportamento no social, no respeito às leis, nas trocas de informação com ciência, filosofia, é que nós vamos conseguir promover o equilíbrio até chegarmos a debelar a questão desse vírus que aí está, né? Há uma grande proposta da cooperação, de compreendermos que somos todos um. O que eu faço afeta cada um dos outros da sociedade. E o que cada um faz afeta a minha vida, por mais imperceptível que seja. Então, vamos lá. Lá nos tempos passados, então, viemos nesse caminho de que como existiam ameaças, de como essas ameaças ficavam arquivadas, não é? E de como que a ansiedade, ela serve ainda hoje como um aviso para existe uma ameaça. Mas nós precisamos de discernir se essa ameaça ela é real ou se ela é o que a gente chama de neurótica, ou seja, que está vinculada a eventos passados e que eu não estou me permitindo a conhecer novas resoluções. Então, vamos lá.
Aqui nós temos a questão da depressão. Usualmente, lembrando antes que sob o nome de depressão nós temos vários tipos e diferentes tipos de adoecimento, tá? Então, estou colocando aqui como nome genérico, como uma situação mais leve, vamos assim dizer, de tristeza profunda. Então, usualmente, quando eu estou nesta tristeza profunda, eu estou preso ao passado, no acúmulo de experiências negativas, doídas, sofridas, que me levaram a perdas, a ameaças que eu não soube lidar. E aonde que está a fé? Muito escondidinha no meu fundo. Se eu estou com ansiedade, eu estou preso no futuro. E eu costumo dizer que a fé está no caminho paralelo aí, está na estradinha do lado. Porque eu estou com tanta pressa para chegar onde que não tem jeito de adiantar, que eu perco a visão da fé. É só no presente que eu tenho condições de, estando no agora, observar as possibilidades e oportunidades e reconectar com a fé. Então, na medida que a gente for caminhando aqui, a gente vai perceber que há também uma crença um pouco distorcida, que às vezes as pessoas dizem assim, quem está na depressão, é falta de serviço, não tem fé. Quem está na ansiedade, precisa de ocupar com outras coisas, porque também está com falta de trabalho. Não. Por vezes, o trabalho interno é tão intenso que há dificuldade de vir para o presente e lidar com as possibilidades e oportunidades do presente, incluindo a fé. Mas existem outras questões que a gente vai ver. Uma dessas questões é quando esquecemos que tudo passa. Nós esquecemos da temporalidade da vida. Nada é para sempre. Tudo passa. E talvez a gente precise de diariamente estar nos lembrando. Isto também vai passar. Tem um autor que diz o seguinte, quando a gente está num momento de muita alegria, muita felicidade, e eu tenho medo de perder, eu perco a alegria e a felicidade porque eu fico preso na ansiedade, no medo de perder. Mas eu esqueço que vai passar sim, essa alegria vai passar. Vai vir uma maior e melhor, ou vai vir uma situação de aflição, ou vai vir uma situação menos feliz, mas o tanto que eu me abasteci naquela alegria vai me dar recursos pessoal para estar ligando com a questão daquele momento. Quantas não são as circunstâncias que nós já vivemos, que a gente diz assim, graças a Deus que eu tive aquelas férias, graças a Deus que eu estava na praia, graças a Deus que eu ganhei essa promoção, ou graças a Deus que aquele amigo conversou comigo, porque me prepara, me abastece para eu lidar com a situação do momento. Então, quando nós esquecemos que tudo passa, nós entramos na ansiedade, nós entramos em aflições inúteis e em medos exagerados. Tudo fermenta. Existem outros estímulos à ansiedade. Apegos ao que gosta. A imagem que eu pus aqui é de uma mãe com uma baita de uma âncora numa filha adolescente.
nós esquecemos que a gente já foi criança, que a gente já foi adolescente e que a ânsia de ter asas de voar é muito maior do que a gente. Acorrentar só vai gerar ansiedade, medo. Eu vou começar a criar fantasias de que se esse filho ou essa filha se afastar de mim, algo de terrível vai acontecer. Por quê? Nós nos afastamos dos nossos pais para trilhar o nosso caminho. Não estou dizendo de abandono de pai e mãe, não. Estou falando de afastamento de caminhos, de escolha de outros caminhos que não dos nossos pais, que faz parte do amadurecimento, né? Jesus mesmo não disse abandonai pai e mãe, no sentido de, né, não literal da palavra, mas no sentido de olha as velhas tradições, reavalie. Por vezes temos de abandonar e seguir em frente. Sentimentos de ameaça. Há alguns sentimentos reais. Mas há alguns sentimentos que são igual essa nuvenzinha aí que está chovendo só em cima da cabeça desse moço aí. Vocês estão vendo a imagem, né? Eu atendi uma vez uma pessoa que trabalhava numa empresa que desde o primeiro dia ele tinha certeza que na semana seguinte ele ia ser demitido. Ele já tinha 35 anos de trabalho na mesma empresa. Bom, ele ganhou úlcera, ele ganhou taquicardia, menos a demissão, né? Então, são circunstâncias da gente avaliar, assim, se eu estou sentindo ameaça, vamos avaliar, vamos conversar com o outro, vamos descascar essa cebola, né? Vamos debulhar isso e ver, realmente tem uma ameaça? Tem. Se tem, o que eu posso fazer? Se estiver fora do meu controle, eu vou fazer o melhor que eu posso em proteção, tanto de preces quanto de comportamentos cuidadosos, e vou seguir em frente. Há um outro, que é o desejo de controle, que a gente também já falou no início aí, né? Quando eu desejo controlar o incontrolável, e essa imagem aí mostra assim, né, questões de ditadores e grandes controladores que a gente encontra nos relacionamentos chamados abusivos, ou de codependência emocional, ou ditadores políticos, que realmente conseguem, por algum tempo, tecer fios, tecer regras que controlam temporariamente. Porque a liberdade é inerente ao ser que somos. Somos filhos de Deus e por Deus foi-nos dado o livre-arbítrio. Se está na lei divina, como é que a gente vai acreditar que vamos impedir esse livre-arbítrio? Né? Bom, como que a baixa estima pode gerar, às vezes coisinha dessa aqui. Como que a baixa estima pode gerar ansiedade? Porque quando eu estou com sentimento de baixa estima, usualmente eu só foco em quê? Fracasso. Vai dar errado, eu não vou dar conta, eu não sou capaz, ninguém vai gostar. E isso vai gerando todo aquele sentimento de ameaça, porque tem um sentimento de ameaça que também está no nosso cérebro reptiliano, que é o seguinte: quando eu estava lá na vivência de homem da caverna, às vezes até anterior à caverna, o pior castigo era ser expulso da tribo. Porque se eu era expulso da tribo, eu estava sozinho diante das intempéries da natureza. Às vezes, para domar um daqueles bichos, dinossauros, ou sei lá quais outros auros que existiam lá, eu precisava de um monte de gente. E de diferentes habilidades. E se eu estava sozinho?
Então, todas as vezes que eu sou expulsa, entre aspas, ou de verdade, de algum grupo, esse sentimento de fracasso, de ameaça é muito grande. Por isso, é sempre importante eu ter como referência o quê? A questão da sintonia e afinidade. Se eu não tenho mais afinidade e sintonia aqui, eu posso começar a ter ali. Eu agradeço o que eu vivi aqui e posso buscar ali. Usualmente, ou algumas vezes, melhor dizendo, na questão da baixa estima também existe medo e orgulho, que nos leva ao perfeccionismo. Porque eu não admito para mim mesma não ser a melhor. Eu não admito falhar. Eu não admito cometer equívoco. Ou outra palavrinha que é errar. Aí, como diz Hamed, as tendências ao perfeccionismo têm raízes profundas e escondidas, revelando às vezes um grande medo indefinido e oculto. Por vezes, nós fomos tão exigidos na infância que a gente não podia errar, a gente, principalmente assim, quem está na minha geração, né, lá nos quase 70, a gente tinha um tipo de educação cheia de boa intenção dos nossos pais. Mas hoje a gente vê que por um equívoco de interpretação de que a gente nunca era considerado boa o suficiente no que quer que fizesse. Tirava 9 na prova. Não estava bom, não era 10. Fazia um negócio assim, né? A criança construía de acordo com a idade dela o melhor que ela podia, inerente àquele conhecimento próprio da idade. Não estava bom, não, tinha que fazer outro. E a gente esquece que todos nós temos limites. Limites inerentes ao humano que somos. Muitos perfeccionistas terminam seus dias em lamentável estado de frustração íntima. Descobrem tarde que exigiram muito e fizeram pouco ou quase nada. Por quê? Porque não valorizaram o que fizeram. Porque, sabe aquela história do passarinho com a gota d'água no bico? Acho que todo mundo sabe do apagar o fogo na floresta. Né? Assim, eu não vou apagar, né, como disse o passarinho para o jacaré. Provavelmente eu não vou apagar o fogo da floresta com água no meu biquinho, mas eu estou fazendo a minha parte. E desde que nós vimos que somos todos um, e que o comportamento de cada um é fundamental para o coletivo, vamos cada um fazer a parte. Às vezes aquele pedacinho que eu faço é suficiente para o outro vir e agregar o pedacinho que ele sabe. E isso forma o todo. Por isso até que eu nunca fui muito amiga, vamos assim dizer, de uma frase muito comum no meio espírita, que é assim: quem sou eu? Um pequeno grão de areia. Que bom que você é um grão de areia, porque é com um monte de grão de areia que a gente tem a praia. Que delícia que a gente já é um grão de areia. A gente teve uma caminhada aí no processo de minerais. E vamos caminhar. Como é que agrava a ansiedade? A ansiedade pode chegar à síndrome do pânico, que é essa circunstância que eu falei com vocês, que a gente pode chegar ao hospital achando que está tendo um ataque cardíaco. Pode chegar a fobias, que é medo, é um medo de cachorro, é um medo do gato, é um medo do ladrão exagerado, está tudo fechado, o cachorro está do outro lado da rua, né? Mas existe sempre uma sensação de ameaça naqueles estímulos. Transtorno obsessivo compulsivo. Isso só vai agravando, percebem?
eu não estou dizendo que de um passa para o outro não, porque também depende da personalidade, da história anterior da pessoa, para saber que caminho que esse movimento físico-químico psicológico vai formatar, tá? Quantas pessoas estão lá no meio da rua e falam assim, será que eu tranquei a porta? Aí volta, abre a porta, checa todas as outras portas, volta, tranca aquela porta, sai de casa. Está no ponto do ônibus, fala, mas será que eu dei 2 voltas na chave? Aí volta, olha o sofrimento. E isso pode acontecer com diversas circunstâncias, né? O próprio transtorno de ansiedade, que é menos agravado que a síndrome do pânico, que nós já falamos. A ansiedade também generalizada, que tudo vira motivo para ter ansiedade. Se chove da ansiedade, se tem sol da ansiedade, se resfria tem ansiedade, se todo mundo está resfriando, eu não, da ansiedade, tudo vira motivo de ansiedade. E a pessoa vive num estado constante de ansiedade. E o estresse pós-traumático, que já tem ocorrido, e que, infelizmente, a gente ainda vai enfrentar muitas vezes durante esse período, até toda essa pandemia se debelada, porque quantas pessoas perderam entes queridos, quantas pessoas se contaminaram com o Covid, que não tinham nenhuma comorbidade, que não sabem nem como se contaminaram, e teve estado agravado ou até o desencarne. E isso deixa um tipo de ansiedade pós-trauma. E todas essas circunstâncias precisam de busca de ajuda especializada. Que ela também tem o tripé do médico, porque muitas vezes precisa de medicamento, da psicológica, que pode ser o psicólogo, pode ser o terapeuta floral, pode ser o reikiano, pode ser yoga, pode ser o passe, que está no espiritual, pode ser ginástica, caminhada, dança, é uma infinidade que vai ser de acordo com cada caso. E o espiritual, que nós vamos ter a orientação espiritual, nós vamos ter a possibilidade do passe, a oração, leituras. E como que a gente vai se libertar da ansiedade? Nós temos uma caixinha aqui, em que eu coloquei as possibilidades. Respiração, que a gente aprende muito com o yoga e a meditação, é respirar mesmo. Rever crenças. Que crença que está por trás dessa ansiedade? E usualmente a gente consegue ver isso como ajuda profissional. Terapias, medicamentos, o tempo. Porque a ansiedade também usualmente são pessoas que têm muita pressa. Não sabem que a gente precisa do tempo para que as coisas aconteçam e mudam. Mudança é um processo. Processo quer dizer ao longo de um tempo. Aceitação. A aceitação, como diz a Joana de Ângeles, aceitação ativa. Está assim. Está desconfortável. O que eu posso fazer para mudar? Compaixão por si e pelo outro. Quando eu tenho compaixão, eu acolho a dificuldade, compreendo que ela é inerente à nossa humanidade e que nós podemos buscar caminhos de solução. E que algumas vezes a solução é aceita. Cuide da imaginação. Nossa imaginação é fértil. Abra mão do controle. E tudo isso
no viva o agora. E quando a gente abre essa caixa que tem tudo isso, só é possível saber administrar com autoconhecimento. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Jesus Cristo. Essa é a fala de Paulo aos Filipenses 4, 6 e 7. A confiança é contagiante, a falta dela também. E a falta da confiança, ela corrói a fé. Fé com amor e responsabilidade. Essa questão de, não, eu tenho fé, vocês me desculpem, eu vou usar exemplos do aqui e agora, tá? Eu tenho fé, então não preciso usar máscara, não preciso passar álcool na mão. Eu posso para a festa, eu tenho fé. Ciência, filosofia e religião. Tripé. Responsabilidade. Quando a ansiedade já me dominava no íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. A gente precisa muitas vezes de parar. Cada indivíduo é um microcosmo parcialmente ciente de si mesmo, um complexo de forças inconscientes a ser ainda descoberta. Hamed. Por isso o autoconhecimento. Desacertos fazem parte de nosso processo evolutivo, pois ninguém neste mundo consegue aprender e crescer sem equivocar-se. Libertar-se do perfeccionismo. Jesus disse: não vos aflijais nem digais, que comeremos, que beberemos, com que nos vestimos? São os pagãos que se preocupam com tudo isso. Ora, vosso Pai Celeste sabe que necessitais de tudo isso. E Jesus também nos disse que era cada um segundo suas obras, né? Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ou, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Vamos parar de querer mandar em Deus? Vamos fazer da nossa parte e confiar na parte que é divina? Ore, espere, confie. Eu seguro minha mão à sua mão e uno meu coração ao seu, para que juntos possamos fazer aquilo que sozinha eu não consigo. Concedei-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que não posso modificar, coragem para modificar as que eu posso, e sabedoria para distinguir uma das outras. Que assim seja. Que assim seja. Ô, Guete, que bom, né, ter esse estudo hoje, última reunião do ano, né, que a gente vai fazer o recesso. Foi muito bom para acalmar a gente um pouco, né, nosso coração. Eu também gosto, porque aí eu escuto o que eu estou falando, né? Mas é isso mesmo. As boas energias, né, do momento, acrescido do conhecimento, da informação, da teoria e também da prática que a gente está tentando no dia a dia, né? Tentando buscar mais paz, igual você falou, a liberdade é inerente. Então, quando você é livre verdadeiramente, a gente tem mais paz, sabe? Mais harmonia no coração. Muito bom, assim, encerrar
esse ano tão, né, tumultuado, tumultuado e rico, né? Verdade. Rico de muitos aprendizados. Encerrar com esse estudo que você fez, assim, muito, 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 muito obrigado mesmo. Muito, muito obrigada, digo eu. E agora a gente abre, então, para a gente conversar um pouquinho, né, com todos nós, com a Guete. A gente tem um tempo ainda, então a gente abre agora para conversar. Só queria ler aqui. Boa noite, Michele está falando obrigada mesmo. Obrigada. E a Vânia está querendo falar. Fala. Uhum. Isso. Então, Margareth, obrigada pela exposição muito elucidativa, né? Obrigada. Então, a ansiedade, ela é muito social, porque eu tenho isso como condição própria da pessoa chegar e falar para mim, você está muito ansiosa. Aí chega o outro e fala, nossa, você é tão calma. E aí, são situações que você fica assim, ué, aí vem uma pessoa e fala, nossa, eu vou levar você no médico, que a gente está preocupado, porque tem alguma coisa que a gente se esforça para melhorar, para querer ser um pouco perfeccionista, e às vezes não está, né? Mas a gente traz isso, como você falou, de séculos. E isso é um sistema de defesa nosso, essa ansiedade. Mas o que não pode é transformar-se em doença. Mas aquilo que eu sinto, que o outro fala que eu estou ansiosa, eu não tenho, e eu me sinto bem, eu não tenho que mudar o que eu sinto para poder agradar. Mas a pessoa fala assim, mas você não sente que está ansiosa. É Pode preciso que o outro... acontecer. Pode acontecer. Desculpa te interromper. Não, Por quê? tranquilo. Porque às vezes eu estou tão identificada com uma autoimagem que eu não consigo perceber em mim, por isso eu preciso do outro. Então, é um aprendizado que a gente também precisa de ter, que quando o outro... Vou pegar o seu exemplo mesmo, que é melhor. Nossa, você está muito ansiosa, vou te levar no médico. Eu dizer para o outro, me fala, como que você está me vendo ansiosa? Em quê? O que é que eu faço que você vê ansiedade? Aí pode ser que o outro fale assim, nossa, em 2 minutos você fez isso, e não tinha necessidade de tanta pressa. É verdade, é mesmo, eu não precisava de ter tanta pressa. Então, quando eu checo com o outro, por vezes ele me mostra coisa que eu não estou enxergando, porque eu estou muito grudadinha em mim. Entendeu? Pode ser. Exatamente. Principalmente as pessoas que moram sozinhas, que não têm essa referência, né? de ter o outro para estar batendo naquilo ali que a convivência nos traz. Mas se a pessoa está se sentindo bem e acha que não tem essa ansiedade, não é preciso também dela buscar. Claro que você deu várias alternativas aqui de como tratar isso, como, né, não deixar piorar e tudo mais. Mas essa questão que você coloca da gente estar buscando esse autoconhecimento e tendo essas outras convicções, porque, no fundo, é a gente que sabe se a gente, né? Se a gente está sentindo bem, não. Se você vai no cardiologista e está tudo bem, seu coração está bem, então não tem esses mecanismos físicos, né, de aceleração de coração. Então, você vai procurar mais médico para dar mais confusão para a sua vida, de mais remédio, mais isso e mais aquilo. Então, eu acho que tem que ter um bom senso. Eu acho que tem momentos que a gente é ansiosa, sim, dentro de uma graduação. Eu acho que isso faz parte da vida. E tem momentos que você está triste,
Tá triste, mas é o normal, ué. E tem momentos que aí você tem que ver, essa é um tipo de graduação da nossa vida mesmo. Eu só queria colocar isso porque é uma coisa que a gente convive todos os dias, né? Até em particular na minha vida mesmo. E é claro que as pessoas se preocupam com a gente, mas é esse tipo de coisa que a gente vai tendo por a gente ter de fazer as coisas tudo certinho, é que a gente se cobra muito, e isso é muito ruim para a gente, com esse tipo de educação que a gente se cobra para ser o melhor, não pode tirar 9,5, tem que tirar 10, né? Então é isso. Obrigada. Mesmo. A gente está na vida para mudar, né? Não é à toa que a gente está aqui, né? Exato. E às vezes a gente diz, mas eu estou sentindo bem, porque a gente está acostumado. O ser humano, ele acostuma com o bom e o menos bom. Há pessoas que vivem circunstâncias deploráveis e falam, mas é assim mesmo. Não, nem sempre é assim mesmo, né? Vamos aprender a ampliar a nossa visão, porque senão a gente se acomoda. Essa questão de buscar, né, o verdadeiro sentimento, né? Guete, eu vou aqui no chat, a Janine está falando, obrigada, Margarete, pela clareza e luz sobre um tema tão atual. A Michele está colocando aqui, minha mãe está hospitalizada para observação, suspeita de Covid, e estou sentindo muita ansiedade. Por tudo que falou, meu coração aliviou, sobretudo as referências do Evangelho com a ciência. Deus abençoe, né, Michele, e sua mãe. É verdade. E a Janine colocou aqui, concordo com o esclarecimento de que para cada um, no tratamento da ansiedade, há um tratamento mais adequado, mais padronizado. E a Rosana está falando que a ansiedade é uma coisa terrível, pior quando caímos nos medicamentos. Michele, melhoras para sua mãe, a Rosana falou. Realmente, melhoras para sua mãe. Né? Vamos intensificar orações também. Né? Isso. Realmente assim, não há como a gente dizer medicamento, né? A gente hoje, dependendo do nível, vamos chamar leve, de ansiedade, essa ansiedade do cotidiano, que não chegou no transtorno de ansiedade, tem as atividades físicas, tem os florais, né? A terapia floral ajuda demais, tem alguns fitoterápicos, antroposofia, homeopatia. Então, nós temos muitos caminhos antes do medicamento. Agora, chegou a hora do medicamento, vamos respeitar e vamos usufruir dos benditos medicamentos para muita gente, né? Exatamente. O medicamento, ele é descoberto, né, por uma inspiração divina, né? Então, ele está aí para a gente, igual você falou, né, usufruir conscientemente, exato. Né? Fazer o bom uso. Bom uso. Mas alguém quer falar alguma coisa? Só abrir o microfone. Ou escrever aqui no chat, que a gente lê. No finalzinho aí, Guete, você colocou naquele último slide, né? Busca de ajuda médica, psicológica e espiritual. Sim. E eu grifei essa palavra busca, porque eu pensei assim, eu posso falar para você, Guete, busca uma ajuda espiritual lá no centro espírita, busca uma ajuda médica, né? Uma ajuda psicológica, eu te indico, tem, né?
Mas essa busca é sua, né? É. É o buscar aí, porque eu fico pensando, às vezes, que a gente presencia mesmo, né? Ou na família, ou no trabalho, ou na vizinhança, ou qualquer, né, coletividade. Pessoas, assim, você vê a situação, mas a pessoa fica reclamando, murmurando, mas não movimenta, sabe? Então, Sei. eu acho que na hora que você coloca esse último slide, busca, é para a gente refletir. O que é Faça um buscar? movimento, né? Isso, não é? E é muito angustiante para nós todos, eu acredito, quando a gente vê alguma pessoa, seja ou não do nosso afeto, numa situação que precisa de uma ajuda, porque por N efeitos e conhecimentos, a gente sabe que sozinho é quase impossível de sair, se é que é possível, né? Porque a gente precisa do espelho para ver a nossa face. Então, a gente precisa do outro para diversas ajudas a nós mesmos. E, nessa hora, eu falo que a gente fazer oração para que a pessoa desperte, né? Para que ela escuta. Eu, às vezes costumo brincar, mas é falando sério, eu falo que a gente pede, ai, gente, coloca aí o anjo da guarda, coloca um megafone nesse ouvido aí, por favor, né? Para que essa pessoa se mova, vá em busca, porque tem ajuda. Eu posso não conhecer, mas existe ajuda sempre. E essa questão da ajuda, inclusive, a ajuda financeira, né? Assim, Qualquer ajuda. pessoas que estão trabalhando, né? Terapeutas que estão trabalhando voluntariamente, né? Para atender, mas é necessária essa busca mesmo, né? Assim, e você falou um negócio que para mim foi muito importante aí, fazer oração pelo outro, que Deus encaminhe, né, a situação daquela pessoa que, na nossa visão, está precisando de ajuda e não está buscando, que Deus encaminhe, né, que a gente não fique também na ansiedade de atropelar o processo e querer fazer pelo outro, não é isso? Exatamente isso. Nossa, esse é um grande aprendizado, né? Inclusive, assim, eu passei para Janine os slides, que eu fiquei com medo da minha internet. Falei que se ela caísse, ela ia ter que projetar e eu ia para o celular. Então, se alguém quiser, eu disponibilizo, pede para a Janine que ela manda por e-mail. Pelo WhatsApp não dá, tá? Porque eu sei que eu dei umas corridinhas em algumas coisas aí, porque eu fiquei olhando o relógio aqui e falei, não vai dar tempo, não vai dar tempo. Aí, se quiser parar em algum tema, alguma questão, pode pedir para ela, tá? Sim, eu até pensei nisso mesmo, né, de me passar o estudo, porque também tem as referências, né, que a gente pode... Ah, bom, só do Evangelho. Não, você colocou do Hamed, né, a fala do Hamed, então a gente pode buscar o livro, né, estudar mais. Que pena, né, que a gente já está finalizando, mas se alguém quiser falar mais alguma coisa... A Vânia está falando que quer né, os slides, a gente passa aí, né, para a Janine, para ela passar para nós. Então, a gente queria, Guete, te agradecer muito, muito pelo estudo, pela disponibilidade de estar aqui hoje, né? A gente sabe das dificuldades de cada um, né? Mas em atender aí o pedido da gente. Mas é bom. Para estar fazendo para nós, né? E a gente está aqui conversando sobre um tema tão importante, né?
Trocar ideia é sempre bom, né? Muito bom, muito bom. Então, a gente te agradece aí do fundo do coração, viu? Eu também, muito obrigada. Então, vamos fazer a nossa prece de encerramento, levando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, a espiritualidade que trabalha na seara de Jesus, nos amparando, fortalecendo o nosso espírito para essa grande jornada. Obrigada, Mestre, por toda a oportunidade que o Senhor tem permitido a cada um de nós e que nós possamos enxergar em cada situação a tua luz de amor, paz e harmonia, tranquilizando a nossa mente, acalmando o nosso coração. Sabemos que o Senhor está no comando de todas as coisas e que nenhuma ovelha se perderá. Obrigada, Mestre amado, pela Casa Espírita Maria Francisca Rocha, que nos acolhe com tanto amor, com tanto carinho. Obrigada por tudo, ser conosco hoje, agora e sempre. Que assim seja. É isso, gente. Obrigada a todo mundo. Obrigada, Margarida.